Bem, nós vamos falar sobre teoria do investimento. Meu nome é Marcelo de Oliveira Passos, eu sou professor aqui no mestrado e doutorado em Organizações e Mercados do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas. Esse trabalho, essa apresentação, foi elaborada por mim e por Andressa Milk Vasconcelos, que é diretora de Direitos Sociais Básicos da Prefeitura de Porto Alegre, né? Ela me ajudou a fazer essa apresentação quando era ainda aluna do nosso curso aqui do Departamento de Economia da Federal de Pelotas. As referências são o livro do Dornbusch, Fischer Starts, Macroeconomia, 11ª edição, talvez tenha uma edição mais nova, né? Mas eu acho que essa é a última edição de 2013, capítulo 14. E o livro, a lista de exercícios que está aqui no final da apresentação, que vai ser apresentada nos próximos vídeos, é do livro Macroeconomia, Questões do Unpack, da Christiane Schmidt, do Bruno Schroeder e de outros autores também. O livro aqui que eu usei é de 2011, né? Mas talvez tenha uma edição mais nova aqui também. Esse livro sempre sai edições mais novas. Capítulo 5. Tá? Bom, vamos ver primeiramente introdução e características do investimento. O investimento ele é uma variável muito dinâmica da macroeconomia. Talvez seja a variável mais dinâmica, né, da teoria macroeconômica, porque ele relaciona o presente com o futuro. Né? Ele está tanto vinculado fortemente com a atividade produtiva presente, quanto conecta essa atividade produtiva com a realização de retornos ou rendimentos ou receitas e também nível de emprego futuras. Tá? O investimento relaciona os mercados monetários com os mercados de bens. Tá? Então a gente tem aí os mercados monetários com bancos de investimento, bancos públicos e privados, bancos comerciais, enfim, vários tipos de bancos, corretoras, etc., o próprio Banco Central, a autoridade monetária. E do outro lado nós temos o mercado de bens e serviços também, onde a gente tem atividade produtiva mais conhecida, né? Os setores agropecuário, o setor de serviços, de comércio, setor industrial, etc. E o investimento, né, nas suas várias formas, conecta esses dois mercados. Quando nós comparamos determinado bem de capital, uma máquina, um equipamento, uma instalação, um imóvel, etc., quando um agente econômico compara esse bem de capital, ele olha para o futuro e espera receber uma sequência, Q1, Q2, etc., até Qn, de rendimentos líquidos por N períodos futuros. Então ele espera receber um fluxo de retornos, né, descontados dos seus custos por N períodos futuros, onde ele decide investir. Ele olha, faz uma perspectiva, um prognóstico de quanto ele espera receber por vários períodos futuros, descontado aí do seu investimento inicial, descontado dos custos aí de aluguéis, custos fixos, custos de segurança, energia, etc., custos variáveis também. Ele faz essa expectativa, projeta isso num projeto de investimento e aí ele vai decidir se vai investir ou não. Essa sequência de rendimentos líquidos por N períodos futuros, é o resultado de projeções, como eu falei, do adquirente do bem de capital, daquele cara que está adquirindo o bem de capital. E vai refletir nesse processo de antevisão, de antecipação da sua vontade de investir, da sua expectativa em relação ao futuro, do que o futuro reserva para ele em termos de rendimentos, esse otimismo, né, que ele vai ter ao projetar esses retornos é um indicador muito importante para o economista, para a atividade econômica. Nós temos aí sondagens feitas por várias instituições que mostram o otimismo espontâneo, o animal spirit, como dizia Keynes, do investidor, do comerciante, enfim, de vários setores nós temos indicadores
que refletem o estado de confiança desses produtores. E é um indicador muito importante, né, que reflete, em última análise, o grau de confiança que os investidores, aqueles que detêm o capital e que querem investir esse capital para ampliar a produção, o quanto eles esperam, né, de retornos futuros da economia e do seu projeto de investimento, naturalmente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de um economista muito famoso, que foi reitor em Harvard, né, na Universidade de Harvard, que diz que para o governo gerar investimento, atrair investimento, basta gerar confiança e um bom ambiente de negócios. Tá? Basicamente essa é a ideia, um bom ambiente de negócios e confiança, segurança jurídica, baixo nível de criminalidade, baixa burocracia ou burocracia eficiente, infraestrutura de boa qualidade, que mais? Educação de boa qualidade, enfim, uma série de fatores, tributos, né, também, sistema tributário simplificado, inteligível, enfim, uma série de fatores que atraem naturalmente investidores, né, que geram confiança que o investidor precisa para poder investir em um país, uma região, etc., uma cidade. Né. As flutuações do investimento direcionam grande parte do ciclo econômico. O gasto com investimento é muito volátil, ele é nervoso, a série, a gente vai ver daqui a pouco, essa série ela oscila bastante, rapidamente também, e é responsável por grande parte das flutuações do PIB ao longo do ciclo econômico. Então, muitas vezes, frequentemente, o PIB flutua pelas oscilações ocorridas na série do investimento. Como o futuro é incerto, presume-se que os valores futuros de rendimentos, Q1, Q2, Qn, já abatam os prêmios de risco exigidos pelo agente econômico. O prêmio de risco é o seguinte: o agente econômico está lá vislumbrando, né, receitas, rendimentos futuros, esperando rendimentos futuros. Ele vai ter um prêmio de risco. Esse prêmio de risco, normalmente, no mercado financeiro, é estimado como sendo uma taxa mínima de atratividade. A gente tem a taxa mínima de atratividade que embute um prêmio de risco. Então, vamos dizer, o prêmio de risco, vamos supor que seja a Selic. A Selic hoje, eu estou falando aqui no dia 12 de fevereiro de 2023, a Selic hoje está 13,75%. 13,75%. Então, essa seria a taxa mínima de atratividade. Mas aí, além disso, né, o investidor embute, soma essa taxa, um prêmio de risco, vamos dizer, de 5 pontos percentuais. Então, ele vai exigir um retorno do seu investimento de 18,75%, quase 19%, que é mais ou menos o que o investidor espera do seu projeto de investimento para poder ter confiança para investir, que é rendimento da Selic, 13,75%, acima 5 pontos percentuais. Então, ele colocaria aí em torno de um retorno esperado 19%, 18,75%. Claro que isso depende do setor, depende do projeto de investimento, etc. Num projeto de investimento mais arriscado, ele vai aumentar esse prêmio de risco, que é 5 pontos percentuais, ele pode passar para 10. Aí o rendimento desejado dele seria em torno aí de 23,75%. Tá? Então os prêmios de risco variam de investidor para investidor. Não existe um indicador de prêmio de risco. Cada investidor tem o seu prêmio de risco. O seu número de pontos percentuais, eu botei 5, depois botei 10, né, que cada um coloca sobre um benchmark, um parâmetro, que no caso aqui é a taxa Selic, mas poderia ser um CDB também, um certificado de depósito bancário de um banco de primeira linha, por exemplo. Então ele joga alguns pontos percentuais acima desse rendimento básico, esse rendimento fundamental, que é a taxa Selic. Né? Porque ele pega esse dinheiro, se ele não encontrar um investimento que lhe agrade, ele pega esse investimento, aliás, ele pega esse capital e investe em título público que vai render próximo aí da taxa Selic, um pouco mais. E é um investimento seguro, que não tem muito risco, baixo risco. Né? Então ele deixa lá o dinheiro rendendo de forma segura. Se ele espera ganhar mais, ele vai ter que assumir risco, e esse risco
para ele assumir, ele espera um prêmio. Né? Esse prêmio é tantos pontos percentuais acima dessa taxa básica que eu considerei aqui como sendo a Selic. Essa sequência de rendimentos, a essa sequência de rendimentos, contrapõe-se um preço de oferta Z, que é o custo de reposição do ativo em questão, do capital, do bem de capital que ele comprou. Tá? O custo de reposição é o valor que ele vai ter que acumular durante o exercício, durante a execução do seu projeto de investimento, e no final ele vai ter que repor esse ativo, esse bem de capital. Além do investimento inicial, ele vai ter que repor, acumular recursos para repor esse bem de capital no final do seu projeto de investimento, quando esse bem de capital depreciar. Então aqui a gente tem a evolução da participação do investimento no crescimento do PIB, em porcentagem. Aqui nós temos de 1992, primeiro trimestre, até 2013, trimestre segundo, o segundo trimestre. Né? Então nós temos aí 1992 T1 a 2013 T2. O que eu quero mostrar nesse gráfico, né, é o caráter bastante volátil da série de investimento. Ah, mas o gráfico se refere a 2013, nós estamos em 2023, 10 anos atrás, não importa. Se eu pegasse esse gráfico e atualizasse ele para hoje, ficaria do mesmo jeito. Oscilou até mais depois, porque tivemos aí depois disso, em 2014 e 2015, tivemos uma recessão profunda, depois tivemos pandemia e tudo mais. Então aí eu estou mostrando aqui com esse gráfico, depois eu vou mostrar um gráfico mais atual, eu estou mostrando aqui com esse gráfico que o investimento tem um caráter bastante cíclico, bastante volátil, e graças a essa volatilidade da taxa de investimento, da participação do investimento no PIB, no crescimento do PIB, graças a essa volatilidade, isso impacta fortemente na volatilidade do próprio PIB. Né? Geralmente é um investimento que responde, muitas vezes, geralmente não, mas muitas vezes, o investimento, a taxa de investimento, que é a formação bruta de capital fixo, é que responde pela volatilidade do PIB, pelos ciclos econômicos. Não somente o investimento que responde pelos ciclos econômicos, mas, em boa parte das vezes, em várias situações, a taxa de investimento ela afeta pesadamente a taxa de crescimento do PIB. Introdução a características do investimento. O gasto com investimento é uma relação muito importante por meio da qual as taxas de juros e a política monetária afetam a economia. Políticas tributárias que afetam o investimento, sob controle do Congresso e da Presidência da República, são ferramentas importantes de política fiscal. E, como eu falei em cima, política fiscal afeta investimento e investimento afeta a taxa de juros e política monetária também. Tá? A política monetária fixa a taxa básica de juros, que afeta o investimento afeta a política monetária também. Aí é uma relação bionívoca, quer dizer, uma relação de dois sentidos, tá? De mão dupla. Do lado da oferta, o investimento durante períodos longos determina o tamanho do estoque de capital. Isso é fundamental. Estoque e fluxo. Tá? Vamos diferenciar aqui, já fizemos isso em outras ocasiões, nas aulas de macro, mas vamos diferenciar aqui estoque e fluxo. Tá? O investimento é um fluxo de investimento. São valores que são somados no fluxo de renda, né? Valores de compra de máquinas, equipamentos, terrenos, instalações, enfim, construções, uma série de valores que são acrescentados no fluxo de renda por períodos no curto prazo, mas afetam o longo prazo também, como a gente viu, e isso vai determinar o estoque de capital. O estoque de capital é um estoque, tá? Ele aumenta quando o investimento aumenta, tá? E pode cair se o investimento não for suficiente para dar conta da depreciação dos ativos. Se a depreciação for maior do que o fluxo de investimento novo, esse estoque de capital ele cai, ele se deprecia, ele diminui. Tá? Então, o estoque de capital ele é diminuído pela depreciação e aumentado pelo fluxo de investimento. Tá? Da mesma forma que nós temos aí, mal comparando, apenas uma analogia, né? Nós temos aí uma dívida privada nossa e temos aí o nosso salário. Tá? O nosso salário, se nós consumirmos e guardarmos um pouco para pagar a dívida, vai abater essa dívida, vai reduzir essa dívida. Tá? Se nós não reduzirmos, se nós gerarmos mais
dívida, né? Se nós tivermos déficits mensais, esse déficit vai aumentar a dívida. Então a dívida é um estoque. O nosso salário é fluxo. Tá? Da mesma forma, a gente pode ter o seguinte, um patrimônio. Nós temos um patrimônio. Nosso patrimônio é um estoque. Temos um imóvel, temos um carro. Se nós gerarmos superávites sucessivos, tá? Um fluxo de superávites, nós podemos aumentar esse estoque de nosso patrimônio, estoque do nosso patrimônio, tá? E se nós gerarmos déficits, nós vamos ter que pegar esse patrimônio para poder pagar a dívida. Reduzir esse patrimônio. O patrimônio é estoque e o nosso salário, nossos rendimentos, nossos lucros, etc., são receitas, são fluxos. Tá? É bom que isso fique claro para a gente entender aqui. Estoque de capital é uma coisa e investimento é outra. É fluxo. Tá? Então, o investimento durante períodos longos determina o tamanho do estoque de capital e assim ajuda a determinar o crescimento no longo prazo. Algumas questões que serão analisadas. Como o investimento depende da taxa de juros da renda? Vamos lembrar que essas relações são as principais determinantes da declinação da curva IS. Curva IS, em inglês, Investment Saving. Investment, investimento. Saving, poupança. Tá? Então, essas relações de taxa de juros de renda são as principais determinantes da inclinação da curva IS. No modelo ISLM e no modelo ISLM-BP também. Como a política pública pode aumentar ou diminuir o investimento, deslocando a curva IS e aumentando ou diminuindo a AD, Aggregate Demand, a demanda agregada. Tá? Como a política pública aumenta ou diminui o investimento, deslocando a curva IS e aumentando ou diminuindo a curva de demanda agregada. A gente vai ver isso também. Aqui um gráfico com a relação do investimento privado e o PIB nos Estados Unidos, de 1959 até 2005. É um gráfico que está no livro do Dornbusch, Fischer e Startz. Figura 14.1 ilustra a volatilidade do investimento ao comparar o PIB dos Estados Unidos, na escala esquerda, com o investimento na escala à direita. Nós temos duas escalas, à direita o investimento e o PIB dos Estados Unidos à esquerda. Tem gente que não gosta muito de gráficos com dois eixos, eu não vejo problema nenhum nesses gráficos de dois eixos, porque até para mim, né, eu acho fácil visualizar esses gráficos com dois eixos. Né? Fácil, num gráfico só você coloca duas escalas diferentes, consegue compará-las de maneira tranquila. O investimento representa, em média, cerca de 3% do PIB, mas é relativamente muito volátil. Perceba que as escalas de direita e esquerda diferem na proporção de 5:1. Quedas no produto real estão associadas a quedas proporcionais muito maiores do investimento. Então, o produto real cai e essa pequena queda eventual do produto real gera uma queda muito maior, mais do que proporcional, do que do investimento. Tá? Então, a gente tem aqui, em azul, nesse eixo em azul, a gente tem a escala do investimento em bilhões de dólares referentes ao ano 2000, tá? Base 2000 aqui, o ano base 2000. Tá? E aqui nós temos PIB de bilhões de dólares também com ano base de 2000. O PIB está aqui, no eixo preto aqui, no eixo da esquerda. E o investimento está no eixo azul, no eixo da direita. Então reparem aqui que o PIB ele oscila. Aqui a gente tem aqui no meio, aqui, em 1982, por aí, 83, aqui nós temos uma queda do PIB. E essa queda gera uma queda proporcionalmente muito maior do nível de investimento. As altas também geram altas maiores no nível de investimento. Altas no PIB geram altas maiores no nível de investimento. E as quedas no PIB geram quedas proporcionalmente maiores no nível de investimento. Isso mostra a volatilidade do investimento e mostra também, olhando esses dois gráficos aqui, que essas duas séries têm um grau de correlação bastante interessante também. Elas estão correlacionadas, têm um grau de correlação bem interessante, alto, né, relativamente alto, e temos aqui, né, que a série do investimento ela é mais volátil do que a série do PIB. Então a gente pode dizer que flutuações do investimento podem explicar, em vários países, né, as flutuações do PIB. Tá? Mas, tendo cuidado de perceber que a série do investimento é muito mais volátil do que a série do PIB, cujas variações são mais suaves. As variações do investimento são mais abruptas. Tá? Mas são na mesma direção. Aí a gente tem a correlação positiva. A teoria do investimento é a teoria da demanda por capital. Isso é fundamental.
teoria do investimento no nível macro, na teoria macroeconômica do investimento, tem uma teoria também dos investimentos em capital, que é a teoria do investimento financeiro, né? Que é o CAPM, o Capital Asset Price Model, e outras teorias também lá de finanças, investimento financeiro, né? A gente pode chamar de aplicações financeiras. Tá? O investimento, formação bruta de capital fixo, a teoria do investimento macroeconômico é a teoria da demanda por capital, a teoria da procura por bens de capital. O que explica a procura por bens de capital? O que explica os empresários buscando comprar mais imóveis, ou buscando construir mais, ou buscando comprar mais máquinas e equipamentos, mais tecnologia, investir em capital humano, contratar mais gente, comprar mais estoques. Tá? O que explica isso? Qual a teoria que explica esse comportamento dos investidores, daqueles que comandam o processo produtivo? Essa é a teoria do investimento. As dinâmicas do investimento do capital são direcionadas por um fato estilizado, né? Uma evidência empírica, uma evidência que foi enxergada em vários países do mundo, né? Um fato que nós verificamos em várias situações, em vários países do mundo, ao longo de vários períodos de tempo. Isso chama-se fato estilizado. O fluxo do investimento é muito pequeno quando comparado ao estoque de capital. Isso é fato, como se diz, né? É um fato muito estudado e muito pesquisado. O fluxo de investimento é muito pequeno quando comparado ao estoque de capital. Quer dizer, para você dobrar o estoque de capital numa economia, você tem que gerar muito fluxo de investimento durante vários períodos. Porque o fluxo de investimento, aquele acréscimo do estoque de capital ao estoque de capital, é pequeno comparado com o estoque de capital existente. Tá? Mesmo em países como a China, que você tem lá, a China constrói uma ponte em 10 meses, em 3 meses, 4 meses, constrói uma ponte, sei lá, constrói casas, constrói lá um hospital de campanha em menos de 2 semanas. Né? Mesmo em países com taxa de investimento enorme, como a China, mesmo nesses países, o fluxo de investimento é pequeno quando comparado ao estoque de capital. Quer dizer, o estoque de capital chinês é muito maior do que o fluxo de investimento em um ano da China, por exemplo. Tá? Empresas e indivíduos decidem sobre o estoque de capital desejado. Então, o estoque de capital desejado é a altura que eles desejam para um estoque, para um nível de estoque, que a gente vai chamar aqui de água da banheira, que é um exemplo que o Dornes coloca. Eles definem, as empresas e indivíduos definem a água da banheira, o nível da água da banheira, tá? Que é o estoque de capital. As empresas e indivíduos. Depois eles decidem investir, abrir a torneira. Então tem um nível lá, vamos chamar de piscina, tá? Tem um nível da água da piscina, esse nível baixou. E o cara quer um nível de água da piscina um pouco mais alto. Ele vai pegar a torneira, ou vai pegar a mangueira para aumentar aquele nível de altura da água da piscina. Esse aumento do nível de altura da água da piscina é um investimento, a taxa de investimento, o fluxo, que aumenta o estoque de investimento. A altura inicial da água da piscina é o estoque de capital. Já quando as empresas e indivíduos eles definem um nível mais alto que aquele nível inicial, eles colocam lá a mangueira e sobem esse nível. E essa diferença do nível anterior, do novo nível para o nível anterior, que é o investimento mesmo, o investimento adicional. Tá? Terminam levando o estoque de capital de onde está a água da banheira, da piscina nesse momento, até um nível desejado. O investimento em cada setor se equilibrará onde se igualam os preços de oferta e procura dos bens de capital correspondentes. Tá? Então, em cada setor, os investimentos se equilibrarão, atingirão o nível desejado, quando os preços de oferta e procura dos bens de capital se igualarem. É algo como receita marginal, custo marginal, né? Igualdade de custo marginal, receita marginal na microeconomia. Tá? Quando os preços de oferta e de procura dos bens de capital se igualarem, aí você vai ter
o nível de investimento de cada setor equilibrado. Se os preços de procura dos bens forem muito altos, mais altos que os preços de oferta, aí você tem desequilíbrio. Se os preços de oferta forem mais altos que os preços de procura dos bens de capital, aí você também tem desequilíbrio. Quando os preços de oferta e procura dos bens de capital, máquinas, equipamentos, imóveis, etc., se igualarem, aí você tem o nível de investimento se equilibrando. Em geral, o tamanho da banheira, da piscina, o estoque de capital é muito grande se comparado ao fluxo da torneira, da mangueira, né, que é a taxa de investimento. Essa é a ideia. Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo dados do Dornbusch, leva-se cerca de 20 anos de fluxo para encher o estoque de capital até o nível normal. Tá? Então são 20 anos de fluxo, né, para encher o estoque de capital, para preencher o estoque de capital até o nível normal. Pelo fato de haver estoque grande em relação a fluxo pequeno, o investimento é um setor volátil da demanda agregada. Você tem um estoque muito grande de capital e um fluxo de investimentos pequeno. Então, a gente tem essa volatilidade do investimento na demanda agregada. Demanda agregada, vocês sabem lá, consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. A mais volátil dessas variáveis é o investimento. Mais volátil que o consumo, mais volátil que a despesa do governo, mais volátil que as exportações e mais volátil também que as importações. O investimento é, de todos os elementos da demanda agregada, o mais volátil. Ele exerce pequena influência sobre a demanda agregada no curto prazo. No longo prazo, o fluxo de investimento é um dos determinantes mais importantes da demanda agregada. Tá? Então, no longo prazo, é um dos determinantes mais importantes da demanda agregada. Na verdade, aqui está errado. Tá? É um dos determinantes mais importantes da oferta agregada. Tá? No curto prazo, ele exerce pequena influência sobre a demanda agregada no curto prazo, só que no longo prazo, ele impacta fortemente na oferta agregada. Ele aumenta a oferta agregada, aumenta o volume de bens e serviços disponíveis. Isso faz com que ele seja determinante para o crescimento econômico de longo prazo, que é o crescimento da oferta agregada. A eficiência marginal do bem de capital é definida como a taxa que iguala o valor descontado da sequência de rendimentos esperados ao preço de oferta do bem. Então, daquela forma que nós começamos, que nós iniciamos. Nós temos aqui uma expectativa de um empresário sobre um projeto de investimento. Ele espera um fluxo de receitas futuras, de rendimentos futuros do seu investimento no bem de capital. Tá? Então alguém comprou uma instalação e quer implantar uma loja média grande. Tá? Então ele instalou um galpão, né, numa rodovia e quer montar uma loja ali, vamos dizer, de materiais de construção. Tá? Então ele coloca a loja dele ali, ele espera um fluxo, um nível de retornos, né, mensais de, sei lá, 18 mil reais, tá, por mês, inicialmente. Vai aumentando, 18, 20, 25 e tal. Ele fez um projeto para longo prazo. Então, a eficiência marginal do bem de capital, que é a instalação que ele construiu, o galpão que ele construiu, mais os estoques que ele comprou, mais os móveis, tudo isso é bem de capital. Tudo isso que ele comprou para gerar esse fluxo de receita, né, é a taxa que iguala o valor descontado da sequência de rendimentos esperados ao preço de oferta do bem. Quer dizer, ele pega esses valores que eu falei, que ele espera, né, 15 mil, 24 mil, 25 mil, joga para frente, depois desconta o valor lá no final, no fim de, sei lá, 3 anos, 5 anos, de duração do projeto, ele desconta todo esse fluxo de rendimentos esperados e traz para valor presente, desconta por uma taxa de juros, uma taxa básica, Selic, por exemplo. Né? Ele desconta por essa taxa de juros. Quando ele desconta, isso é matemática financeira, tá? Quando ele desconta e traz para o valor presente, essa sequência tem que, no mínimo, tá? No mínimo, igualar o preço de oferta do bem, o que ele pagou de imóvel, de imóveis, o que ele pagou
no seu imóvel, na sua instalação, no seu galpão, o que ele pagou para contratar mão de obra, o que ele pagou para os estoques. Tá? Então, no mínimo, ele tem que igualar para poder, né, o bem de capital ter eficiência marginal. Tá? Então, ele projetou suas receitas, espera receber um fluxo de retornos, ele joga para frente lá, calcula, depois desconta aquilo para valor presente, para o dado atual, para o nível atual de renda dele, compara com o que ele gasta com móveis, com utensílios, com estoques, com o custo da instalação, computadores e tudo mais. O investimento inicial dele. Tá? E aí seria o preço de oferta do bem. Aí sim ele vai ver se a eficiência marginal do capital dele é adequada ou não. Tá? Então a eficiência marginal do bem de capital é isso aqui. A gente tem aqui essa fórmula, né? Deixa eu pegar aqui os dados aqui, peraí. Z é a eficiência marginal do capital, 1 mais E, aqui são os retornos, né? Os earnings, né? Que são os rendimentos. Aqui a gente tem, aliás, os retornos são esse aqui, são Q, tá? Que são os retornos que ele espera, K períodos, tá? Aqui ele desconta 1 mais E sobre K é uma taxa de juros e K períodos, desconta. Na verdade, você pode botar aqui 1 dividido por 1 mais E, elevado a K, né? Para tirar esse sinal negativo aqui. Você pode botar 1 dividido por 1 mais Q, ou QK dividido por 1 mais Q elevado a K. Tá? Soma K períodos, de K1 até N, né? E aí você vai ter o número de retornos que ele tem descontado por uma taxa de juros para valor presente. Essa aqui é a eficiência marginal, que tem que ser maior do que, para ele investir, tem que ser maior do que o valor que ele investiu. Tá? Então, esses retornos têm que superar o investimento inicial. Se o cara igualar o investimento inicial, ele empatou, como se diz no popular. Né? Na linguagem popular, ele empatou dinheiro. Né? Ele não teve lucro nem prejuízo. Tá? Já se ele tiver um retorno maior, ele vai ter um incentivo para investir. A eficiência marginal de capital é a taxa de rendimento interno, taxa interna de retorno, TIR. Tá? Nas calculadoras financeiras é IRR, Internal Rate of Return, tá? Que é a taxa interna de retorno. O agente econômico se decidirá em favor do investimento se e somente se a eficiência marginal do bem de capital em questão for maior ou igual à taxa de juros. Tá? Então, se a TIR for maior que a taxa de juros vigente hoje no país, que é a taxa Selic, taxa básica, ele vai investir. É aquilo que eu falei lá no início. Tem também um prêmio pelo risco também. Né? Então a taxa interna de retorno tem que ser maior que a taxa básica de juros, né, que é a taxa mínima de atratividade, que é a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ou CDB de primeira linha, mais alguns pontos percentuais que ele acrescenta de taxa de prêmio pelo risco. Tá? Então ele vai ter um prêmio pelo risco, depende também do setor que ele está investindo. Cada setor tem um prêmio pelo risco diferente. Por exemplo, para investir hoje no varejo, o varejo está numa situação difícil agora em fevereiro de 2023, o investidor vai ter que pegar um prêmio pelo risco muito maior. Vai ter que pegar a Selic 13,75 e botar no mínimo 15 pontos acima para poder ter uma expectativa de ganho que cubra o seu risco. Tá? O risco que ele está incorrendo. Já para outros setores mais tradicionais, bancos, por exemplo, esse prêmio pelo risco vai ser menor. Agora, algumas definições importantes. Investimento é o fluxo de gasto das empresas para aumentar o estoque de capital durante dado período. O volume de investimentos, em parte, depende do estado de expectativas dos agentes econômicos, o ambiente, o estado de confiança, ambiente de negócios, né, e, em parte, da taxa de juros. Tá? Capital é um estoque. É o valor dado em dólares de todas as construções, máquinas e estoques em um ponto do tempo. Tá? Estoque de capital é isso aqui. Tanto o PIB como o investimento se referem a fluxos de gasto.
aquela distinção que eu tinha feito. Estoque não é fluxo, é diferente. Investimento bruto é o investimento líquido mais a depreciação. Tá? Então, investimento bruto menos a depreciação é igual a investimento líquido. A gente pode chamar assim também. Investimento bruto é investimento líquido mais o percentual para depreciação. Investimento bruto é o fluxo da torneira. A água que vai pelo ralo é a depreciação. Tá? Ou a água que evapora da piscina, por exemplo, ou a água que sai, que é renovada da piscina, também é depreciação. A demanda agregada depende do investimento bruto. A depreciação econômica pode ser muito mais rápida do que a depreciação física. Uma coisa é depreciação física, outra coisa é depreciação econômica. Computadores, por exemplo, têm uma depreciação econômica mais rápida que a depreciação física. Um computador pode durar 15, 20 anos, tá? Só que a depreciação econômica é maior, quer dizer, ele fica mais lento do que a maioria dos computadores vigentes do período dele. Né? Então, se você comprou um computador há 6, 7 anos atrás, você pode continuar usando ele? Pode. Tá? Só que ele vai ficar mais depreciado, quase obsoleto em relação aos computadores novos, né? Que têm tecnologia mais moderna, maior capacidade de armazenamento, etc. Né? Obsolescência tecnológica, carros que consomem muito combustível, que depreciam por causa do aumento de preço de gasolina. Né? A taxa de depreciação depende do tipo de capital. Esse é um ponto interessante. Se o investimento em computadores, bens de capital com duração menor, aumenta, então a participação deste bem, computadores, no estoque de capital também aumenta. Nesse caso, a taxa de depreciação também aumenta, como ocorreu nos Estados Unidos na década de 80, quando os primeiros computadores pessoais começaram a ser comprados. O investimento público também deve ser considerado, assim como investimentos em capital humano. O investimento é um gasto que aumenta a produtividade futura. De novo, impacta na oferta agregada no longo prazo. Tá? E quanto maior o investimento de longo prazo, quanto mais ele impacta na oferta agregada, mais produtiva é uma economia. Assim, os investimentos públicos em escolas, hospitais, investimentos em capital humano, educação e treinamento podem ser mais rentáveis até do que o investimento bruto privado em capital fixo, instalações, estoques, máquinas, equipamentos. Aqui na próxima aula a gente vai continuar. Não, vamos terminar aqui mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho aqui. Empresas e consumidores demandam estoque de capital na forma de máquinas e residências. Porém, a oferta de capital pode ser imaginada como estoque fixo em um ponto do tempo. Tá? Quando a demanda supera o estoque existente, o fluxo de investimento na forma de máquinas novas e construção de novas residências começa a preencher o hiato, a diferença. Tá? Vou falar sobre isso na próxima videoaula, né, no próximo vídeo, porque já deu aqui 38 minutos, eu não gosto de fazer vídeos acima de 30, 40 minutos. Tá? Então eu continuo aqui com esse tópico, definições importantes aqui, demanda por estoque de capital e fluxo de investimento, no próximo vídeo. Até lá!